welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com a nossa aula 11.1, é a nossa antepenúltima aula antes das revisões dessa Unit 1, que trouxe muitas informações para vocês, assuntos que vocês já visitaram e hoje também um assunto que vocês já tiveram, inclusive no segundo ano. Mas é um assunto que ele é muito complicado, não em questão estrutural, de gramática, isso aí é tranquilo, mas sim nas aplicações, no uso desse tempo verbal. Estamos hoje com a nossa primeira aula de presente perfeito, do Present Perfect. Foram divididos em 3 aulas, hoje vai ser a nossa primeira. Então, let's go? Como eu falei para vocês, esse tempo verbal é um dos mais temidos do inglês, é o mais temido do inglês, na verdade. Por quê? Primeiro ponto, a gente não tem esse tempo verbal no português, a gente não tem um que a gente possa dizer, olha, o presente perfeito, ele é referente ao tempo tal em português, não existe isso. Então, é um tempo verbal único, e aí ele existe no inglês, só que em questão de estrutura, ele não é difícil, tá? Vocês já viram no segundo ano, a questão da estrutura não é difícil, mas também assim tem que prestar atenção no que você vai usar, porque esse tempo verbal ele é diferente dos outros. A gente não está mais nos tempos simples, nem nos tempos contínuos, a gente está nos tempos perfeitos agora. Aí vem presente perfeito, aí vem presente perfeito contínuo, aí vem passado perfeito contínuo, futuro perfeito contínuo. Você está entendendo? Hoje nós vamos ver o presente perfeito, que não é difícil na questão da estrutura, mas pode pegar na questão do uso. Hoje nós vamos falar sobre verbos regulares no particípio passado, porque o verbo você vai usar já no particípio passado, que é a terceira tabela daqueles verbos irregulares que a gente tem acesso, os verbos irregulares no inglês, o uso da forma verbal do presente perfeito, e o foco vai ser sobre isso aqui, ó. Life experiences, ou seja, experiências de vida. Nós vamos ter essa aula focada em experiência de vida porque o presente perfeito, um dos usos do presente perfeito é justamente falar sobre isso, sobre uma experiência de vida que você já teve em algum determinado momento da sua vida. Temos uma imagem que fala sobre coisas que acontecem no presente perfeito. Então aqui nós temos um passado não específico. Então aqui o importante não é quando aconteceu, e sim o que aconteceu. Eventos recentes, passado. Esses dois aqui que vocês vão usar bastante, porque eles vão ser agora os auxiliares desse tempo verbal, have ou has, eles vão vir como verbos auxiliares, já vou explicar sobre isso. Temos o verbo to be aqui no particípio passado, eu sei que essa letra está um pouco difícil para vocês entenderem, mas é só uma ilustração mesmo. Mostra resultados agora, verbo no particípio, e é isso aí. Vamos lá, tem uma pergunta para você sobre life experiences. What have you experienced in your life? What have you experienced in your life? O que você já experimentou, já fez? Aqui eu coloquei experimentou para justamente não usar o verbo fazer, porque o interessante seria eu fazer essa pergunta com o verbo fazer. Mas o verbo fazer é um verbo irregular e hoje a aula, o foco dela é somente em verbos regulares e não irregular. Portanto, eu escolhi esse verbo aqui, que ele é justamente irregular. Olha aqui, o final é D nele. Inclusive é um verbo que termina com E, eu só acrescentei o D. E aí eu quero saber o que você já teve de experiência na sua vida. Como é que você colocaria a frase, por exemplo, eu fui ao Japão, eu já fui ao Japão. Claro, tô falando do Japão, nem eu fui ao Japão, assim, só de brincadeira. Eu já fui no parque da minha cidade, eu já comi comida chinesa, eu já experimentei, eu já andei a cavalo. Então, assim, são ações que são experiências da sua vida e da vida de qualquer outra pessoa. E aí, life experiences são experiências que ocorrem na vida de uma pessoa enquanto ela está viva. Então, assim, a ideia é que a pessoa, você, está vivo para usar esse tempo verbal. Nós não dizemos quando exatamente a experiência ocorreu,
Aqui não importa quando, é um tempo que não é específico. Existe até essa confusão entre o passado simples e o presente perfeito, inclusive entre o presente simples também e o presente perfeito. Existe essa confusão entre os dois, no caso, entre esses três tempos verbais, principalmente na questão do passado simples com o presente perfeito. Porque aqui você não vai dizer quando ocorreu. E eu falo que existe essa confusão em relação a nós, brasileiros, aqui nós estamos falando do Brasil com S, quando a gente vai montar uma frase para dizer eu viajei para Belém do Pará. Aí como é que eu penso? Se você for pensar, eu viajei para o Belém do Pará, você pensa, caramba, viajei é passado. Então eu vou colocar essa estrutura no passado simples. Aí que está o erro. Não vai estar correto a sua frase. A sua frase só estaria correta se você falasse, por exemplo, eu viajei no Belém do Pará há 5 anos. Aí você usaria o passado simples, porque você especificou o tempo que essa ação ocorreu. Quando você não especifica, você vai usar o presente perfeito. Então, a gente aqui vai aprender hoje sobre termos de experiências de vida e como é que a gente pode montar frases, perguntar sobre isso, afirmativas, negativas, interrogativas. E a gente vai usar nessa questão das experiências de vida, frequentemente, a gente vai usar essas palavras aqui, never e ever. Não somente elas, tá? Acredito que nessa aula eu só trouxe essas duas, mas nas outras aulas eu também trago outras palavrinhas, outras expressões que vocês podem usar, que é muito usado com o presente perfeito, com o present perfect. Muito bem? Então temos aí a primeira question, a primeira pergunta. Olha só. Have you ever traveled to other cities? Você já viajou para outras cidades? E aí? Presta atenção nessas palavras que estão destacadas, tanto em laranja quanto em vermelho. Primeiramente, você está vendo aqui essa palavra, have. E você lembra, você tem esse conhecimento, aluno, que essa palavra have, ela vem do verbo to have, que é o verbo, inclusive, de tradução, que significa ter. Certo? Porém, aqui, nessa estrutura de presente perfeito, essa palavrinha, ela não vai ter tradução. Bem, vou abrir aspas aqui. Existem casos que você até traduz esse have para ter mesmo, juntamente com o verbo no particípio passado, como, por exemplo, ter entendido, ter feito, ter falado. Ok, pode acontecer isso, mas não vai acontecer aqui, por exemplo, nessa questão de experiência de vida, com essas perguntas que eu estou fazendo. E ele, na verdade, esta palavrinha, não somente ele, o have, como a outra forma também que ele tem como has, eles vão ser auxiliary verbs, verbos auxiliares. Eles estão aqui para auxiliar, portanto, você não precisa se preocupar em traduzir ele, tá bom? Você não traduz, certo? Como eu falei, existem casos que você vai poder fazer isso, existem casos que não. Então, nessa pergunta, have you, ou seja, você usa o seu verbo auxiliar, mais o seu sujeito. Logo em seguida, você tem a palavra ever, essa palavrinha aqui, que parece com never, sem o N. Esse ever significa já, e ele é usado em perguntas. Perguntas, perceba, com perguntas. E aí eu coloco ele assim no meio do meu sujeito, entre o meu sujeito e o meu verbo principal, para fazer essa pergunta se você já ou se você alguma vez, também pode ser traduzido assim para alguma vez, já teve essa experiência aqui. Qual é a experiência? Eu ia falar experience, acabei com experiência, falei experiência. Qual é a experiência? Travel, que é o traveled, né, no particípio passado, que é um verbo regular. Que é a experiência de viajar para quê? Para outras cidades. Have you ever traveled to other cities? Eu quero saber se você já teve essa experiência.
Caso você aí da sala queira me responder esta pergunta, você tem estas formas aqui de responder. Não somente essas, obviamente, porque existem várias outras formas de responder, mas essas aqui são as conhecidas como short answers, ou seja, aquelas respostas curtas que facilitam na hora de responder. Então, se for afirmativa a sua resposta, se você realmente já teve essa experiência, você vai falar yes, I have. Ponto. Usou o seu verbo auxiliar porque usou o have. Não é porque ele está aqui na pergunta não, viu? É porque o have, ele trabalha com o pronome pessoal eu. Então, você vai usar o auxiliar correspondente ao pronome pessoal que ele é usado. Então, yes, I have. Sim, ou seja, a tradução disso é sim. Sim, eu já viajei para outra cidade, sem comentar o verbo principal e o complemento. Se for na negativa, que você ainda não teve essa experiência, se você, aliás, não tem essa experiência, você vai falar no, I haven't. Não viajei para outras cidades. E o que é esse haven't aí? Nada mais é que meu have e a minha partícula negativa not contraído aqui. A gente já conhece essa questão de contração. Se por acaso você quer enfatizar que você nunca foi, porque existe também essa forma de você usar o never nessas respostas, você vai responder no, I've never. Ou então, no, I have never. Tanto faz. Eu posso também usar o meu verbo auxiliar have contraído com a minha partícula negativa not, quando eu uso not, e também tenho a oportunidade de usar com o meu pronome pessoal contraído. Então, olha aqui, tá contraído. Nada mais é que o meu verbo have contraído. E é muito utilizado essa forma. I've never, no, I've never, porque esse never é nunca. E aí, detalhes sobre esse never. Você não pode usar o never juntamente com o not. E o not vem como? Não precisa, porque never já é negação, nunca. E você não vai poder usar o not, porque não pode em inglês existir dupla negativa. Não pode, você não pode negar duas vezes, tá? Ou você usa o not ou você usa o never, certo? E o never é mais para você enfatizar. Agora, se você é esperançoso, se você acha que tem muita probabilidade de você viajar para outra cidade, sim, obviamente, então você pode responder no, not yet. Ou seja, não, ainda não. Ainda não, ou seja, ainda não tive essa experiência, mas você tem grande probabilidade de ter essa experiência. Então, não, ainda, que é o nosso yet, não, no, not yet. Muito bem? Vamos para a próxima. Have you ever watched 8K TV? Você já assistiu TV 8K? Aí aquela mesma questão, se você já teve essa experiência, yes, I have. E inclusive, se você quiser responder, sim, eu já tive essa experiência, não apenas sim, eu tive, você pode usar um outro que eu não coloquei nessa aula. Essa outra palavrinha está em outra aula, mas eu poderia também mostrar aqui para vocês, ela aqui. Você poderia falar, yes, I already have. O que é isso? Isso é a mesma coisa que isso aqui, só que é uma outra forma de responder. Esse already, que é um A aqui, tá, galera? Esse already, ele significa já também. A mesma coisa que esse ever também significa já. Só que esse already é usado em frases afirmativas e o ever você tá vendo aqui em frases interrogativas. Então, yes, I have. Ou yes, I already have. Ou então, se for na negação, no, I haven't. Ou você quer enfatizar que você nunca foi, no, I've never. Ou se você acha que você tem essa... Nunca foi, não, nunca assistiu, tem essa possibilidade de assistir numa TV 8K, você fala no, not yet.
Não, ainda não, mas eu posso, obviamente, aqui um dia ou outro dia assistir. Mas até agora, até esse determinado momento, isso não é verdade na minha vida. Você ainda não teve essa experiência. E aí, na próxima question, have you ever called to a person in another country? Você já, você já called, ligou para outra pessoa em outro país? E aí, perceba só, a gente está falando, acho que eu nem mostrei para vocês esse verbo aqui, perceba o verbo watch, termina com ed porque é o meu verbo regular. A gente viu sobre o verbo viajar, comentei sobre ele também, tem um ed ali. E agora a gente está no verbo to call, que é o verbo ligar. E aí todos esses 3 verbos, eles são regulares, por isso que eles estão na aula de hoje. E aí você percebe que no final deles, ao fim deles, tem esse sufixo. Alguns vão ser só acrescidos do D, outros você vai acrescentar E e o D, outros você vai acrescentar o I, o E e o D. Quando eu falo o I, não é a vogal O, é porque eu tô falando, né? I, E, D. Todas aquelas regras que eu passei para vocês já naquela aula lá, a aula 9, salvo me engano, dos tempos simples, e que vocês também já conheciam. Então, as regras dos verbos regulares, muito bem? Have you ever called to a person in another country? Você já ligou para outra pessoa em outro país? E aí, aluno, você consegue me responder essa pergunta? Se sim, você já sabe o que você vai falar. Yes, I have, ou yes, I already have. Se for não, no, I haven't. Se for nunca, você quer enfatizar no, I've never, ou no, I have never. Olha, presta atenção, não é porque eu coloquei assim aqui que você precisa toda vez falar I've never. Você pode muito bem falar I have never, não tem problema, tá? Não, isso não é porque tem que ser sempre assim. Ou você usa assim ou você usa assado, tanto faz. E ainda tem a questão do nunca, no, not, perdão, nunca não, do ainda não, no, not yet. Não, ainda não, mas quem sabe eu possa ligar para alguém de outro país. Gastar aí uma graninha, né? Falando porque o negócio é caro. Aí a gente tem agora essa questão do ever, que eu já tinha falado para vocês. Esse ever você pode traduzir na sua frase como já ou alguma vez na vida. Então, have you ever, você já ou você alguma vez na vida? Isso depende de como você gostaria de colocar na sua frase, tá? Então, isso é uma escolha que você faz. Essas aqui são as mesmas frases que a gente estava trabalhando até agora. Então vamos falar sobre a questão do never, que é o nosso nunca. Quando você nunca fez uma coisa, mas acha que há chance de ainda fazer, como eu falei, você vai usar a estrutura I've never, ou então nada te impede de você usar ela assim. Mas o que acontece? Na fala do dia a dia, na escrita do dia a dia, as pessoas realmente gostam de facilitar, elas gostam de facilidade. Então, elas vão optar por usar a forma contraída. Se você tem a opção de usar a forma contraída, eles vão meter forma contraída em tudo mesmo. Então, é muito mais fácil você ouvir essa palavra se ela não tivesse contraída. Ó, I have never. Quando ela está contraída, você quase não ouve ela. I've never. Aí, conseguiu ouvir? Bem pouquinho, né? I've never. Então, assim, por isso que às vezes você, eita, eu nem ouvi essa palavra porque a contração acaba que você nem escuta direito. Isso acontece muito. I've never lived in another country. Eu nunca morei em outro país. A carinha aqui de sad da pessoa. E o verbo principal é esse aqui, lived, certo? É a ação de que eu nunca morei em outro país. Mas eu tô viva, essa situação pode mudar porque eu estou viva e isso pode se tornar, uma verdade agora, né? Mas para frente, obviamente. Por isso eu uso essa questão do presente perfeito para falar de experiências. Eu não falo o tempo. O período aqui que acontece uma situação não é importante. E sim a ação.
a ação, o foco vai ser sempre na ação, que é o verbo principal, que vai estar no particípio passado. Então, essas são as frases que a gente já tinha visto, né? I've never watched 8K TV. I've never or I have never called a person in another country. Vamos falar sobre a estrutura, a structure do present perfect. Bem simples, já estava falando ali para vocês sobre isso, né? E o que acontece? Eu falei para vocês que o presente perfeito ele não é difícil na questão da estrutura. Inclusive, se você for parar para pensar, ele é até mais fácil do que os tempos simples. A não ser que você já esteja acostumado a fazer aquele lance nos tempos simples. Porque, veja bem, todos os tempos verbais em inglês, eles vão ter verbos auxiliares, que são os auxiliary verbs. Eles sempre vão ter. Aí você tem o do you does no presente simples, você tem o did no passado, e aí você tem o will no futuro, né, para futuro incerto, o futuro mais distante. Você tem o verbo to be com going to, o verbo to be passa para frente para fazer perguntas no futuro imediato. E aí, quando chega no presente perfeito, você é apresentado a esses dois agora aqui, dois amiguinhos, que você estava acostumado a usar eles como verbo de tradução, para dizer que você tem alguma coisa, né? Ele, além de ser usado como... Ele é usado como ter de posse, tá? Não como ter de existência. O ter de existência você vai usar o there to be, para você falar que tem pessoas numa sala, e você vai usar o to be para fazer isso, com uma outra palavrinha lá, chamada there. Então você é apresentado para o have e o has como agora um verbo auxiliar. E como verbo auxiliar, você sabe, você estava acostumado, o verbo auxiliar, ele só vai aparecer nas formas negativas e interrogativas. Eu aprendi isso no presente simples, no passado simples, mas quando chega no presente perfeito, caros colegas, as coisas vão mudando. Porque esses carinhas aqui, o have e o has, eles vão aparecer em todas as frases, tanto na afirmativa, quanto na negativa e quanto na interrogativa. Então você vai usar ele nessas três questões. Eu acho que é até mais fácil, por quê? Porque você não precisa lembrar, aqui eu uso, aqui eu não uso, você não precisa ter essa questão. Você vai usar e ponto final. E tem outro detalhe. Você aprendeu nos tempos simples que o verbo principal, ele é conjugado apenas nas formas afirmativas. Chega na negativa e interrogativa, você usa a base form dele, que é a base do verbo. Mas quando chega aqui no presente perfeito, caros colegas, o que acontece? Você vai usar o verbo conjugado tanto nas formas afirmativas quanto negativas e interrogativas. O que, para mim, eu acho muito mais prático, porque você não precisa lembrar, quando for negativo eu vou ter que tirar, vou ter que colocar, vou ter que fazer isso. Não, vai ser igual para todo mundo, tá? Então, olha só, simple present do verbo to have vai ser usado na estrutura do presente perfeito, que é o have e o has. É o simple present, não é a base form, porque no presente simples o verbo to have ele assume duas formas, essa primeira e esta segunda. Qual é a diferença das duas? Uma vai ser usada para alguns pronomes pessoais e essa aqui apenas com a terceira pessoa do singular. He, she, it. Já vai aparecer lá para vocês, tá? Como se forma o particípio do verbo principal? E aí o verbo principal você sempre vai usar no past participle, que é o particípio passado, certo? Quando se trata de... Eita, pessoa bem aguda aqui. Quando se trata de verbo regular, você vai fazer aquela questão lá do passado simples, que é você vai acrescentar o ED, ou D, ou IED, dependendo do verbo, certo? Essa partícula sempre tem que estar ao fim do verbo. Por exemplo, o verbo learn, aprender, vai ficar learned, certo? Aí aqui, você pode ser aprendeu, aprendido... Porque, na verdade, o particípio passado, aquele ado é do ido, né? Seria aprender, aprendido, falado, comido, bebido, enfim.
Verbos irregulares, que a gente vai ver só na próxima aula, eles possuem formas próprias, vocês sabem disso. Exemplo lá do verbo to do, que é o verbo fazer. No passado, ele é did. No particípio passado, ele vai ser done. Muito bem? E os verbos regulares, temos alguns exemplos aqui deles. Todos que terminam com D, ED e o IED. Certo? Lived, que é o verbo morar, verbo to live. Visited, que é o verbo visitar. Muito bem. Aí você tem o ED no final dele. Failed, que é o verbo falhar. Tá no passado, particípio passado. Lied, do verbo mentir. Lied, na verdade, aí esse verbo é aquele verbo que você termina, você tem o IE, né? Aí ele fica ED no final dele. Você tem o IE, você só coloca o D, perdão. Helped, que é o verbo ajudar, ficar ajudado, ajudou, tudo no passado. Eu não vou traduzir passado porque eu teria que falar eu ajudei, tu ajudou, ou enfim, entendeu? Worked, que é o verbo trabalhar no particípio passado aí. Played, que é o verbo jogar no particípio passado. Cheated, que é o verbo trair, ou até colar na prova, seguinte, é usado para a expressão dizer que alguém colou na prova, está no passado também, com ED. Studied, verbo estudar, também no passado, com ED. Muito bem. Vamos lá. Affirmative form, forma afirmativa é muito simples. O que você precisa? Sujeito. Depois do sujeito você vai precisar do quê? Qualquer sujeito, pode ser os pronomes pessoais, pode ser o nome próprio, tanto faz. Aqui não tá na ordem, tá, galera? Eu não coloquei na ordem. Primeiro é I, depois you, depois he, she, it, we, you de novo, depois o they. Mas vocês estão cansados de ver essa ordem, vocês já conhecem. Eu coloquei assim porque justamente a terceira pessoa do singular só vai ser usada com has, para ficar bonitinho aqui na hora, para mostrar. Já os outros pronomes pessoais, lembrando que o you, ele vem duas vezes, né? Aqui é tanto singular quanto plural, mas é a mesma palavra. Todos esses aqui, eu, você, vocês, nós, eles e elas, vai ser usado com have. Has, sempre com essas pessoas aqui, sempre, tá? Have, só com essas pessoas do plural e duas do singular. Então vai ficar I have traveled. Tradução, eu viajei. Aí se você for traduzir, meu Deus, gente, a dicção é uma loucura. I have traveled. Eu tenho viajado. Para algumas frases pode até fazer sentido, mas não para essas aqui, com o nosso foco de life experience, tudo bem? Então é assim que faz a forma afirmativa, já sacou, né? Bem fácil. Na forma negativa, o que você vai precisar? A mesma história, sujeito, o verbo have ou has, porém agora você vai precisar da partícula negativa not. E esse not, ele vai vir depois do seu verbo auxiliar, a tiracolo dele. Ou ele vem contraído ou você escreve ele da forma normal, sem ser contracta. E logo em seguida, o seu verbo principal, na forma do particípio passado, como é regular, eu coloquei só apenas o ED. E claro, o complemento da frase, se tiver um complemento. I haven't worked. Eu não trabalhei. Beleza? Interrogative form, forma interrogativa, aquela mesma história de sempre. Gente, aquela coisa bem simples, bem básica mesmo, que vocês sabem. Vamos lá, se vocês estão lembrando aí, quando a gente faz pergunta em inglês, o quem é que vem pra frente? É o verbo. Mas não é o verbo assim, qualquer verbo, é o verbo auxiliar ou um verbo ali que precisa ir para frente mesmo. Neste caso, como a gente tem auxiliares, são eles que vão para frente fazer pergunta. Perceba que você só faz a troca, só faz essa troca aqui. Então, vou colocar na afirmativa que é melhor. Você só faz essa troca aqui, ó. Fez a troca, o have passa para cá e esse passa para lá. E aí o verbo continua no mesmo local, sem mudar. Então, have I ever studied? Essa pergunta é, eu já estudei? Fica até estranho, né? Porque
é que a pessoa não sabe, mas tem gente que realmente não sabe se já estudou algo ou não mesmo. Então, enfim. Have you ever studied? Você já estudou? Aí você pode colocar have you ever studied, obviamente, mathematics, matemática. Já estudou matemática? É óbvio, né? Of course, claro. E assim por diante. Has he ever studied? Has she ever studied? E esse ever, só para deixar claro, ele pode vir ou não na sua frase, tanto é que ele está aqui entre parênteses. Você pode colocar have you studied? Sem esse ever. Engraçado que eu tô cobrindo a palavra ever como se vocês estivessem me vendo, né? Mas vocês não estão me vendo. Então eu posso fazer assim e ele não aparecer, não tem problema. Esse ever, ele dá aquela ideia de quê? De alguma vez na vida, se você já, essa questão do já alguma vez na vida, certo? Então sem ele vai ser, a tradução vai ser sem esse já e alguma vez na vida. Tudo bem? Então, já entende dessa questão de estrutura, desse primeiro uso aí do presente perfeito. O que a gente vai fazer? Praticar? Let's practice! Olha só. Essa primeira atividade, escreva a forma correta do presente perfeito. Então, é uma atividade que você tem aí todas as palavras dadas para você, porém, tem umas que você vai ter que alterar, porque são os verbos. E eu já vou apontar os verbos para vocês. Study, live, cook, pass, work. Muito bem? Então, todos esses vão ser alterados. Por quê? Porque todos são regulares, obviamente. Hoje a gente está falando sobre verbos regulares e todos vão ter que vir para o particípio passado. Aí você fala, mas o particípio passado é difícil, eu acabei de aprender, eu não lembro. Não. Você está vendo esse particípio passado desde a aula 9 comigo. Essa forma, desculpa, de colocar o ED desde a aula 11, agora então desde a aula 9, nos tempos simples. Lá no passado simples eu expliquei para vocês como vocês fazem as regrinhas com ED. Então, o particípio passado dos verbos regulares, eles são a mesma coisa lá dos verbos no passado simples. É a mesma história, a mesma situação. O que vai mudar são os irregulares. Os irregulares, eles são diferentes. Olha só, enquanto o meu verbo to do está no infinitivo aqui, o passado dele é did. Não, eu vou até fazer melhor. Vou até colocar presente aqui no meio. To do, aí a gente tem aqui o presente dele. O presente dele é do e does, a gente sabe disso, né? Porque ele é um verbo irregular, então no presente ele assume duas histórias. Does, porque é usado na terceira pessoa. O passado dele é did. Então aqui é presente, passado. E o particípio passado, que é PP, particípio passado, é done. Tá vendo? Tá vendo como ele muda? Então, assim, alguns vão mudar muito, outros vão mudar pouco, então depende. Então, olha só, passado, particípio passado, são bem diferentes. Então, você entende o que eu tô falando? Agora, quando você se depara com... Eu acabei dando a resposta. Eu nem sei como é que isso aconteceu. Alguém veio aqui e tocou, porque eu não toquei no computador, acho que foi aqui. Mas então, quando você trabalha com verbo regular, você já não precisa se preocupar. Como é que eu vou fazer, gente, a questão do ED? Coloca o ED lá que tá tudo certo. Mas não é assim colocar de qualquer jeito. Você tem que prestar atenção. Por exemplo, o verbo study, ele é um verbo que ele tem uma consoante que antecede o quê? Que precede aí o seu Y. Então, quando tem essa situação, você sabe da regra, né? O que você vai fazer? Tirar o Y para poder acrescentar o I, o E e o D. E como é que vai ficar o resto da frase? Então, o I, ele fica aqui, né? Logo em seguida, você vai precisar colocar o seu verbo auxiliar. Logo em seguida, o verbo principal e logo em seguida o complemento, que no caso aqui é French. Bem simples. Qual é a resposta da primeira? I have studied French. Eu estudei francês. Alguém perguntou, have you ever studied French? Aí eu respondi tudo. I have studied French. Isso já aconteceu na minha vida. Eu não falei quando. Aqui não importa quando foi, importa que eu já fiz isso. Tudo bem?
Então aqui eu coloquei a estrutura do have, que não tem aqui, porque realmente você teria que lembrar de colocar. Eu mudei o meu verbo study pro particípio passado e coloquei o meu complemento. Na próxima, I lived there for 3 years. E aí? Esse é um clássico que as pessoas até colocam desta forma, essa questão aí. As pessoas costumam colocar assim, né? Mas não, você vai ter que usar o presente perfeito. E como é que vai ficar? Qual é o verbo auxiliar? A gente já sabe, é o have, né? Que nem na letra A. Então, I have lived there for 3 years. O que mudou? O acréscimo do meu auxiliar depois do meu pronome pessoal. O acréscimo do D nesse verbo auxiliar, porque já termina com E, então só acrescento o D para deixar ele no particípio passado. E aí eu repeti o resto da minha frase. Eita, piseiro. O resto da minha frase. I have lived there for 3 years. Certo? E aí a ideia aí vai ser o quê? Eu moro lá há 3 anos. Então, olha como eu traduzi essa frase. Eu traduzi essa frase no presente. Enquanto eu traduzi essa aqui, eu estudei francês, aqui eu moro lá há 3 anos. Porque eu estou usando essa expressão aqui for, que vai ser, né, há 3 anos. E essa ação ela aconteceu lá no passado, em algum momento do passado, e só que ela é verdade até hoje, porque eu continuo morando nesse lugar, entendeu? E o foco aqui não é quando aconteceu. Aqui eu falei a questão do tempo que eu tô morando nesse lugar, que são 3 anos. E eu traduzi isso aqui como eu moro. Muito bem? Ou eu morei lá por 3 anos, ou eu moro lá há 3 anos, enfim. Tudo bem? Tá vendo essa confusão que existe, tanto quanto presente simples, passado simples e presente perfeito? É uma loucura, por isso que eu falo que é bem difícil esse tempo verbal na questão do uso, tá? E aí a gente vai para a letra C. Dessa vez eu não falei número C, né? Eu falei letra C, olha só. Lucy cook breakfast. Aí a gente tem aí agora a Lucy, que é uma pessoa do sexo feminino, provavelmente Lucy. E aí você vai usar o she. Então, se você vai usar she para ela, né, necessariamente você vai usar o quê? O has. Então, Lucy has cooked breakfast. Então, esse verbo cook vem com ed no final, certo? Você vai usar o auxiliar has aqui, porque tá falando da Lucy. Logo em seguida, o seu complemento. Lucy fez café da manhã. She passed the exam. Ou seja, como é que vai ficar aqui? She has passed the exam. Ou seja, ela passou no exame. Aí você tem aqui a questão do ED colocada no seu verbo principal para ficar um particípio passado. He worked in the restaurant. Ou seja, como é que vai ficar aqui? Você está falando sobre ele. He has worked in the restaurant. Ou seja, ele trabalhou no restaurante. Vou traduzir assim, né? Vamos pensar que é uma coisa que já passou. He had, dependendo do contexto, pode também ser ele trabalha no restaurante. Has worked in the restaurant. Muito bem? Então você colocou o verbo auxiliar por conta do he e o participio passado no seu verbo. E na próxima, escolha a alternativa correta. Essa aqui bem rapidinha. She, taranã, called us. Preciso nem falar, né? Qual é a resposta? Has. Quem colocou has está correto, porque você está trabalhando com she, com ela. Na próxima, the train, o trem. O trem o quê? O trem. O trem é um objeto, uma coisa, um objeto, ó. É uma coisa, não é uma pessoa. Qual é o pronome pessoal que você vai usar com a palavra trem? It. Portanto, vai ser has. Não tem como ser have. The boys, tanana, visited the city. O trem has just arrived. O trem acabou de chegar. Ela me ligou. Ela ligou pra gente, aliás. She has called us. Eu não traduzi ali em cima. The boys, tanana. The boys. The boys boy é menino, então é has. Não é. Olha o plural aqui. Então é mais de uma pessoa. Então você vai usar o have. The boys have visited the city. Na letra D, the children. Children, para quem não sabe, é um substantivo que é irregular.
E children não é criança no singular, é crianças no plural. Então, neste caso, eu não vou usar o hasn't. Se fosse child, eu usaria. Eu vou usar o haven't porque é usado no plural. Portanto, the children haven't worked today. As crianças não trabalharam hoje. Estranho, né? As crianças trabalharem hoje. Essa frase ficou estranha, mas tudo bem. The man, o homem, se é o homem, então eu não preciso nem olhar para o resto da frase, gente, só para olhar o sujeito. Você pode ser has. The man has lived in the house. Muito bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje e eu vejo vocês na nossa aula de revisão e exercícios. Bye, bye!